Segunda-feira, dia 13 de agosto, à altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado, e temos de arrancar já com uma notícia que saiu pouco depois de termos feito o podcast ontem. É uma informação que até começa na SIC, entretanto o 00 também já confirmou os contornos do negócio, e portanto arrancamos já com esta novela, que é a novela Jesus Corona. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Tecatito Corona termina contrato em 2022, mas vai sair uma temporada mais cedo, com o Futebol Clube do Porto a encaixar cerca de 12 milhões de euros. Recordo-se que o Porto também não tem todo o passe do jogador. O Twente da Holanda, na altura quando ele foi contratado, ficou ali com uma percentagem. O jogador voltou aos treinos. A meio da semana. Estaria disposto a continuar até final da temporada e depois sim dar o passo na carreira, mas o Sevilha voltou à carga e consegue então o Internacional mexicano. Não deixa de ser curioso que foi Lopetegui quem trouxe Jesus Corona para Portugal, e agora é Lopetegui quem vai levar Jesus Corona de Portugal. O Internacional mexicano, o próprio empresário do jogador, já está na cidade do Porto e, em princípio, até ao início da próxima semana estará fechada esta contratação. O Futebol Clube do Porto perde realmente um jogador importantíssimo nas últimas épocas. Aliás, olhando aqui para os números, só na primeira época é que o Corona não fez mais de 40 jogos. E, portanto, é uma baixa importante, mas naturalmente a afirmação de Luís Dias, a chegada de PP, também a afirmação de alguns jovens, como o Vitinha, como o João Mário, jogadores desse género, também permitem ao Futebol Clube do Porto estar precavido para a perca de um jogador que naturalmente é importante até em termos táticos, mas que, olhando na generalidade para o Futebol Clube do Porto, isto é uma análise muito breve, realmente há ali soluções, pelo menos teóricas, para colmatar essa posição. Saltando para o Benfica, Galatasaray, Gedson, 10 milhões para convencer o Benfica. É uma questão que já andamos a falar quase desde o primeiro dia do mercado. Será que Gedson vai ficar na Turquia ou não? O presidente e o treinador do Galatasaray já chegaram a dizer que o Benfica lhes deu indicação de que quer contar com o Gedson. O Gedson até já jogou nesta temporada 7 minutos frente ao Moreirense. Vamos ver, 10 milhões é a proposta, o Benfica quer 15 milhões, vamos ver. É um jogador que aparentemente fará parte do plantel. Quem não vai fazer parte do plantel é o Chiquinho. Eu acho que este jogador já foi comprado e vendido pelo Turino 30 vezes nos últimos 2 meses. Mas agora parece mesmo que vai rumar ao futebol italiano. O jornal A Bola diz mesmo que o jogador vai rumar por empréstimo com uma opção de compra de 7 milhões e meio. Naturalmente o Chiquinho está completamente tapado no plantel do Benfica, não entrará certamente nas opções e, portanto, em princípio, irá mesmo rumar ao futebol italiano. Saltando para o Famalicão, a equipa de Vieira está também a reforçar-se, já sabemos disso também, e o jornal O Jogo avança que o clube prepara-se para apresentar Hernan de la Fuente, um defesa de direito que esteve recentemente com a Argentina nos Jogos Olímpicos. É um jogador de 24 anos que está no plantel do Vélez Sarsfield, 28 jogos já em 2021. Em princípio irá assinar a custo zero um contrato até 2024. Falamos de um jogador que fez toda a formação no Vélez Sarsfield e já leva 61 jogos pela equipa principal. A SIC avança também que Marcos Paulo, extremo luso-brasileiro que pertence ao Atlético de Madrid, também vai ser reforço do Famalicão por empréstimo dos colchoneros. O jogador que foi contratado recentemente pelo Atlético ao Fluminense não tem lugar na equipa
de Simeone e, portanto, em princípio será cedido ao Famalicão sem opção de compra. Tudo negócios que podem ser confirmados nos próximos dias. Quem vai deixar o futebol português em definitivo é Carlos Mané. O jogador já viajou, aliás, para o Kayserispor da Turquia. Assina por esteve 2 anos no Rio Ave e agora assina pelo clube da Turquia com o Rio Ave a receber cerca de 750 mil euros, o Sporting cerca de 250 mil euros, porque ainda tinha uma parte do passe. O jogador que vai assinar um contrato de 3 anos representava naturalmente um contrato demasiado elevado para a realidade do Rio Ave nesta fase, na segunda liga, e assim ruma para a Turquia, para um clube de primeira liga. Agora, lá por fora, temos algumas coisas para falar. Primeiro, David Luiz disse que ainda não recebeu nenhuma proposta que lhe aquecesse o coração, que se quer manter ao mais alto nível, de preferência na Premier League, mas que para já ainda não recebeu nenhuma proposta. O próprio Benfica foi associado já várias vezes, Jorge Jesus já veio negar essa situação. Aliás, eu peço imensa desculpa, passou-me aqui a principal notícia que eu queria falar, e portanto vamos aqui voltar atrás para falar de Benfica. Ontem brincámos aqui com a situação do Umtiti e naturalmente hoje o Jornal Record fez quase um desmentido da própria notícia, a dizer que o jogador não quer rumar a Portugal, naturalmente, e o Jorge Jesus veio dizer que realmente conhece o Samuel Umtiti, mas que esse tipo de jogadores estão completamente fora da órbita do Benfica. O jogador ganha 10 milhões de euros limpos, portanto, ou aliás brutos, portanto é realmente um valor absurdo para o futebol português e, portanto, Jorge Jesus veio basicamente desmentir isso. O próprio Jornal Record também já escondeu aquilo e, portanto, estamos resolvidos nessa questão. Ora bem, voltando então ao futebol internacional, eu peço desculpa, passou-me completamente esta notícia aqui nos separadores. A imprensa espanhola diz que o Odegaard vai rumar ao Arsenal em definitivo, 50 milhões de euros. Falamos de um jogador que foi contratado imensamente novo, com 16 anos, ou lá com que idade é que ele foi contratado, promessa inacreditável, um jogador de uma qualidade muito, muito boa, fez uma grande época em 19-20 na Real Sociedade, boas épocas também na Holanda, nomeadamente no Vitesse, mas no Real Madrid as coisas não lhe correram bem, foi emprestado ao Arsenal e aparentemente, segundo a imprensa espanhola e nomeadamente o jornal AS, o jogador norueguês vai ser reforço do Arsenal, 50 milhões de euros. O jogador não é visto como prioridade para o Carlo Ancelotti e, portanto, vai ser vendido. Dizer ainda que o Liverpool renovou com o Van Dijk, o jogador que no ano passado esteve praticamente todo o ano lesionado, lesionou-se em outubro do ano passado, está agora a recuperar, renova até 2025, ele tinha contrato até 2023, naturalmente não precisamos falar muito sobre Virgil van Dijk, antes de se lesionar era o melhor defesa do mundo. Dizer ainda que o City ainda não desistiu de Harry Kane e, segundo a imprensa inglesa, vai mesmo avançar para os 150 milhões de euros em dinheiro, sem colocar os jogadores no negócio, vamos ver se vai confirmar ou não. Dizer ainda que o Arsenal renovou com o José Giménez, o defesa central, renova até 2025, falamos de uma peça fundamental no Atlético de Madrid. E para fechar, uma notícia também de ontem, mas já aconteceu depois de gravarmos o podcast, o Chelsea faz regressar Romelu Lukaku naquela que é a maior venda no futebol italiano. Falamos de 115 milhões de euros por este jogador. Ora bem, e a carreira de Lukaku é assim, avançado tremendo, mas a carreira de Lukaku é no mínimo estranho, porque ele já pertenceu ao Chelsea. Portanto, Anderlecht, Chelsea muito novo, brilha no West Brom, volta ao Chelsea, é vendido ao Everton, brilha no Everton, grande contratação do Manchester United, não cumpre no United, brilha no Inter, volta ao Chelsea. É um jogador tremendo, é um dos melhores pontas de lança do mundo, grande reforço para este Chelsea, 115 milhões de euros. E naturalmente o Chelsea a reforçar-se muito, a reforçar-se bem, grande plantel tem este Chelsea para tentar entrar ali na luta com o Manchester City no campeonato e também naturalmente com o Manchester United. Portanto, está então tudo visto no mercado desta sexta-feira, já sabe, voltaremos amanhã
E hoje tivemos realmente muita coisa para falar. Algumas coisas foram de ontem, mas realmente aconteceu tudo já praticamente depois de gravarmos o podcast. Já sabe, pode seguir todo o mercado nas plataformas de podcast, iTunes, Spotify, Google Podcast. Pode nos ver no YouTube, podcast com mais informações. No 00, meu nome é Igor Gonçalves, pode-me seguir no Twitter. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.